Fala galera, tudo certo? Misael aqui mais uma vez para poder trocar uma ideia em relação ao nosso canal aí de liderança, né? Hoje, atualmente, eu tenho um trabalho em instituição financeira, tenho 27 anos, tenho um cargo de liderança juntamente com a minha gestora, onde a gente está ali alinhado para conseguir atuar no planejamento estratégico da empresa e fazer as pessoas que trabalham conosco aí a produzirem, né, a serem pessoas melhores, profissionais melhores e conseguirem crescer em suas carreiras, tá? Então hoje a gente vai falar aí sobre como entrar dentro de uma instituição financeira. Como que eu posso fazer para conseguir me candidatar e conseguir entrar em grandes bancos, né, ou até mesmo grandes cooperativas de crédito, que é o meu caso, né? Trabalho numa instituição financeira que é uma cooperativa de crédito, é a maior cooperativa de crédito da América Latina, então uma empresa aí muito consolidada no mercado. Legal? Então, sobre currículo, né? É uma coisa muito importante porque para mim entrar dentro da instituição financeira onde eu trabalho hoje, eu entrei basicamente sem currículo nenhum. Acreditaram em mim de fato, né? Pela organização que eu tinha, pela comunicação que eu tinha também, eu acredito, né? Então, o gerente que fez a entrevista comigo, ele conseguiu identificar algum potencial ali e investiu, né, em mim para conseguir entrar dentro da cooperativa de crédito e poder ter resultado ali dentro, né? E foi muito legal assim porque eu estava passando por uma situação na minha vida que eu precisava de recursos, porque eu ia casar, ia morar com a minha esposa aqui na casa onde a gente mora hoje, e eu não tinha recurso para conseguir se manter. Então eu comecei a fazer cálculos e tudo, já tinha algumas planilhas que eu acompanhava de quanto que eu recebi, o quanto que eu tinha de despesa, e estava fazendo minha faculdade, ali eu vi que não tinha como a gente casar, não tinha como a gente morar junto, porque faltaria alguns recursos para a gente conseguir se manter. E eu lembro que na empresa que eu trabalhei, eu passei por algumas situações lá que eu não conseguia receber nenhum aumento, não tinha perspectiva de crescimento, e isso me incomodava muito, porque eu era muito novo e eu precisava de algum recurso para mim poder me manter e poder se desenvolver de fato. Pelo menos uma empresa onde tinha um plano de carreira, onde eu conseguia entender que se eu ficasse lá eu conseguiria construir uma carreira aí ao longo da minha jornada. E eu lembro que eu conversei com uma pessoa, ela falou que ia verificar se tinha alguma possibilidade de aumento, era necessário para mim poder morar com a Mayara, e não deu certo, né? Fiquei ali basicamente 6 meses sem ter retorno nenhum. Só que isso me motivou, eu poderia ter usado isso como a muleta, né, e ter desistido, ou eu poderia encontrar uma empresa onde acreditaria em mim e conseguiria crescer de fato, né? Então eu fiquei ali basicamente 10 meses mandando currículo. Então todo mês eu colocava lá, estou um mês na faculdade. Aí no outro mês eu mandava o currículo de novo, estou 2 meses na faculdade. E assim se perpetuou até 10 meses, até eu ser chamado para minha primeira entrevista. Então, só que nesses 10 meses foi muito importante para mim porque eu consegui me preparar muito para a entrevista. Eu até dou dica para algumas pessoas que querem entrar dentro da instituição financeira ou querem entrar dentro de alguma empresa, e eu sempre falo uma coisa que é primordial: tenha um currículo organizado. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha um currículo organizado, onde tem a tua foto, onde tem o teu e-mail, onde tem a tua idade, onde tem a faculdade que tu está atuando, quanto tempo tu está na faculdade, qual que é a faculdade, teus telefones, telefones de referência, deixa o teu currículo com as tuas experiências anteriores, com toda a tua habilidade, porque cada empresa que tu trabalha, tu desenvolve algum tipo de habilidade. Então é muito importante tu ter isso tudo organizado no teu currículo. Então, se a primeira dica que eu podia dar para vocês é tenha um currículo organizado, faça você mesmo. Tem vários modelos na internet de currículo onde só precisa mudar o nome, colocar a internet. Sem estar tudo colorido, sem simples, algo simples, organizado, mas que seja tranquilo do gerente poder ver e conseguir entender tudo que ele precisa. Uma coisa também que eu indico é deixa o teu LinkedIn, deixa a tua rede social. E a rede social é muito importante porque alguns gestores, quando vão contratar algumas pessoas, elas vão ver como é que é a vida daquela pessoa. E daí é muito importante tu ter dentro da tua rede social o que de fato tu vive, né? Então, até tem que ter um certo cuidado em relação do que é postado lá, porque às vezes tu é interpretado de uma forma que tu não é, sabe? Então é muito importante tu ter a tua rede social também atualizada. É, Aí tem algumas coisas básicas em relação à instituição financeira que ela exige, né? Tu está cursando uma faculdade de administração, ou economia, ou finanças, enfim. Tu ter uma certificação, né? Então essas certificações, ela é pela Ambima,
né? Então, alguma certificação onde tu estuda ali durante 40 dias, 50 dias, depende muito da tua capacidade de conseguir absorver conhecimento, para entender o mercado financeiro e tu conseguir vender produtos financeiros, né? Então, tinha ali antigamente CPA 10, CPA 20, CEA, tinha algumas certificações onde tu conseguia entrar. Hoje ela teve algumas alterações, então a CPA 10 hoje ela foi transmitida para a CPA, que é a certificação mais básica que a gente tem aí na Ambima, onde tu já vai conseguir entrar dentro de uma instituição financeira, seja cooperativas de crédito, seja bancos, né? Eu sei que bancos eles exigem a CPA 20, que agora, se eu não me engano, é CPA-X, algo nesse sentido. Tem que dar uma olhada ali certinho, que teve essas mudanças recentemente agora em 2025, tá bom? Então vai ter essa substituição e tu vai ter que fazer a renovação todo ano. Antes tu fazia a renovação de 3 a 5 anos, né? Então teve essas alterações aí. Então essa CPA é muito importante, que daí tu conhece um pouquinho do mercado financeiro. Quando eu entrei dentro da empresa onde eu trabalho, não tinha nada disso. Eu só tinha minha faculdadezinha ali à distância que eu estava fazendo de administração. Mas eu fui muito bem na entrevista, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Primeiro ponto, então, um currículo bem organizado, né? Tá cursando uma faculdade, segundo ponto, e é importante também tu fazer a CPA, porque tem algumas instituições financeiras que não conseguem nem entrar se não tiver essa certificação. Terceiro ponto, conheça a empresa onde tu está colocando o pé, homem de Deus. Pelo amor de Deus, pesquisa a empresa, vê quantos funcionários tem, quantos cooperados ou quantos clientes tem. Pesquisa, tira um tempo para te estudar, porque foi o que eu fiz nesses 10 meses, para saber quais são as ações que a empresa faz para a comunidade. Cooperativa de crédito tem muito essa questão de intuito de cooperar, né, com a comunidade, então eu estudei tudo isso. Quando eu entrei foi 2021, lá na pandemia, inclusive, a cooperativa ela tinha feito algumas ações, né, então tinha doado mais de 150 toneladas para a comunidade e para os municípios onde ela atua. E isso eu comentei com o meu gerente e chamou a atenção dele também. Né? Então, tem vários pontos que tu pode estudar, que tu consegue entender dentro de uma empresa, que vai trazer mais segurança para ti na entrevista. Porque a entrevista é normal, né? A pessoa ficar muito desconfortável, nervosa, então isso traz uma insegurança também na hora da contratação. Agora, quando tu passa a confiança para o gerente, ele vê que tu é um cara de atitude. E é muito importante também, porque na entrevista eu lembro com o meu gerente, que ele falou por que eu deveria contratar, por que ele deveria me contratar, né? E eu falei alguns princípios que eu tinha ali em relação a isso e tal. Falei para ele que era um dos meus sonhos poder entrar dentro da cooperativa e o meu maior sonho era poder sair daquela entrevista com a resposta, eu conseguir chegar em casa, dar um abraço na minha esposa e falar assim, pô, a gente vai morar junto graças ao emprego que eu recebi e tal. E daí ele falou assim para mim, mas tudo que tu tá me falando tu vai ter que cumprir, porque eu falei para ele que eu seria o melhor assistente que ele já teve dentro da cooperativa. E era um cara que já tinha mais de 14 anos, eu fui ousado ali. E eu tenho contato com esse cara até hoje, graças a Deus eu pude ser um dos melhores. Não fui o melhor, mas eu fui um dos melhores assistentes que ele teve, pela entrega, pela busca que eu tive em relação à instituição financeira que eu trabalho. E é meu amigo até hoje, até se estiver vendo o vídeo aí, um grande abraço, sou totalmente grato a ele. Cada cargo que eu recebo dentro da cooperativa, eu mando para ele que ele foi que me deu a oportunidade, ele que abriu as portas e ele que acreditou em mim. Então eu dou muito valor para as pessoas que passaram pela minha carreira, que me deram essa oportunidade, que me impulsionaram de alguma forma, trazendo experiências que eles tiveram dentro do mercado financeiro. E ele falou, tu cuida com o que tu estás falando, porque tu vai ter que provar isso para mim. E eu falei, bom, para mim provar tu vai ter que me contratar, né? E daí a gente conversou e tudo, fez uma resenha ali, a gente conversou, eu me senti muito tranquilo, foi em home office a primeira entrevista, o primeiro processo seletivo, e foi muito bom assim, porque a gente teve uma dinâmica que era em grupo também. E naquele grupo eu consegui entender que tinham em torno de 20, 22 pessoas concorrendo à vaga. Tinha pessoas que eram formadas em economia, tinha pessoas que tinham CPA já e eu não tinha. Então tinha pessoas que tinham muito mais currículo do que eu. Só que alguma coisa, não sei se foi a forma de eu comunicar, se foi a segurança que eu passei naquele dia, ou se era, enfim, eu que sou cristão, promessa de Deus na minha vida, eu consegui me sair muito bem porque eu lembro que eu sempre, para Deus, né, falando um pouquinho de religião, para Deus eu sempre pedi a oportunidade, só a oportunidade, porque o resto eu faria, né? E a nossa diretora da onde a instituição financeira onde eu trabalho hoje, ela fala assim, ó, é importante tu sempre estar com a mochilinha pronta no ponto de ônibus, porque quando o ônibus a oportunidade passar, tu tá pronto para poder entrar dentro dele.
E tem muita gente que espera o ônibus passar para depois se preparar. Infelizmente não vai conseguir. Então, de alguma forma chamou a atenção dele lá no currículo e eu consegui entrar dentro da instituição financeira onde eu estou hoje. Né? Então, estou basicamente aí 4 anos. Cada ano eu consegui subir um degrau em cargos. Né? Hoje estou num cargo de liderança que é consultor de negócios. Depois de consultor de negócios, a gente tem o programa de trainee, ou tu pode virar gerente de pessoa jurídica, né? Ou tu entra dentro do programa trainee para te assumir um posto de atendimento e as pessoas que estão assistindo podem chamar de agência, onde tu consegue atuar ali com a equipe, tu se torna gerente de agência ou de posto de atendimento, que é como a gente fala, né? Então tem muitas oportunidades. Então é muito importante tu buscar uma empresa onde tu tem um plano de carreira, porque eu precisava de um salário maior e eu não tive, eu tive um salário quase a mesma coisa da empresa que eu trabalhava, só que o cartão alimentação ajudou muita gente. Então, eu entrei dentro de uma empresa onde ela me dava a oportunidade de aprender muita coisa, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não sabia o que era CDI, eu não sabia o que era poupança, eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu tinha atitude e vontade de aprender. Então eu me debrucei nos cursos da empresa e consegui ter resultado nela. Só que por que a gente está falando de currículo? Porque é muito importante tu ter ele organizado, mas o mais importante é tu se preparar para a entrevista. Então nesses 10 meses eu coloquei o plano de fundo do meu celular com a instituição financeira que eu queria trabalhar. Eu fiquei vivendo aquele momento e desejando entrar dentro daquela empresa. Eu não procurava mais nenhuma empresa, era só aquela. Tinha que dar certo. Em algum momento eu sabia que ia chegar a minha hora. Então é muito importante também tu ter resiliência, tu ter calma, tu ter paciência, para quando tu chegar na entrevista tu estar extremamente preparado, né? Então é muito importante, e é uma dica que eu dou para vocês também, de pesquisar a empresa, né? Ver quanto de ativo ela tem. Talvez o gerente de vocês nem pergunte isso, mas é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Então é muito importante estar preparado numa entrevista, porque o nervosismo ele vem, é normal, só que quanto mais conhecimento tiver da empresa e da pessoa que tu é, com certeza tu vai conseguir chegar aonde tu quer chegar e com certeza tu vai sair muito bem. E na dinâmica em grupo era muito importante porque ali eles queriam identificar, no meu ponto de vista, né, é, se tu se posicionava em relação às dicas e às ações ali. E era uma historinha que eles contaram lá de uma pessoa, enfim, e eles queriam achar quem que era o culpado. E eu lembro que a gente entrou, dividiram a gente em algumas pessoas, se eu não me engano, era 5 pessoas. E eu pensei assim, cara, eu vou dar a oportunidade para outra pessoa falar. É, Só que ficaram tudo quieto. E daí eu me posicionei, né? E a psicóloga que também trabalha no RH, que estava fazendo processo seletivo, que são pessoas extremamente capacitadas para conseguir fazer leitura em pessoas e entender ali se tem um potencial ou não, eu me posicionei e daí a gente chegou numa conclusão que o grupo ele estava meio que dividido, assim, tinha acho que 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas que tomaram uma decisão e eu estava junto nessa para tentar encontrar o culpado, e uma outra pessoa tinha uma personalidade forte e tinha tomado uma decisão totalmente diferente. E daí eu me posicionei e falei assim, olha, a gente não pode desconsiderar isso na finalização, a gente não pode desconsiderar a opinião de tal pessoa, então a gente pode fazer esse ajuste dela e acreditar também na palavra dela, que ela está bem convicta. E eu acho que esse movimento fez eu entender a opinião de uma pessoa, porque a gente tinha mais força em relação à quantidade de pessoas. E tinha só uma pessoa que não tinha tanta força para lutar contra a nossa opinião. Só que eu voltei atrás e a gente ajustou ali, organizou, e eu acho que isso foi uma coisa que me chamou a atenção da psicóloga lá para tomar a decisão na entrevista. E eu passei para o próximo processo seletivo. Chegou com o gerente, tive que falar um pouquinho da minha história, normal. E quando chega na questão do gerente, ou até mesmo da psicóloga, enfim, todo o teu processo seletivo, é muito importante que tu não minta a pessoa que tu é. Fale de fato as tuas características reais, porque quando tu entra no mercado de trabalho, eles vão colocar à prova tudo aquilo que tu falou na entrevista. Então é muito importante, assim, sabe? Para os próximos passos na minha carreira dentro da empresa onde eu trabalho, acho que eu vou começar a participar das entrevistas de trabalho também, para contratar outros colaboradores. E essa experiência que me trouxe em relação a isso, com certeza a gente tem uma leitura de pessoas, a gente trabalha com pessoas todos os dias que estamos numa posição dessa, né? Então a gente começa a entender. E dentro da instituição financeira tem vários canais que conseguem acompanhar a performance dessa pessoa.
Então não adianta mentir, porque quando tu entrar dentro da empresa, tu vai ter que mostrar tudo aquilo que tu provou. Lembra que eu falei lá atrás que meu gerente falou assim, ó, olha, tu está sendo bem usado, tu vai ter que provar tudo aquilo que tá me falando. Daí eu falei para ele, ó, mas aí para isso acontecer, tu vai ter que me dar uma oportunidade na empresa que tu trabalha. E graças a Deus eu consegui entrar dentro dessa empresa, né? Aqui eu coloquei também algumas características, né? Que tu precisa ser comunicativo, isso é muito importante, tu precisa ser cativante, precisa tratar o cliente ou o cooperado de uma forma como se ele não tivesse dentro da instituição financeira que tu tá, tu não teria um emprego. Isso foi um grande aprendizado que eu tive com a minha gestora, que ela sempre falou, gente, se o cooperado não estiver dentro do posto de atendimento, o mercado lá fora ele é agressivo, ele vai levar esse cliente, ele vai levar esse cooperado. Então a gente precisa tratar ele como se ele fosse um rei. A gente precisa recepcionar ele de uma forma diferente do que recepcionam na concorrência, por exemplo. Então ofereça uma água, um café. Ser comunicativo e ter empatia tem muito peso dentro de uma instituição financeira. Porque se esse cara não estiver lá dentro, tu não teria emprego. Tá bom? Então é muito importante ser comunicativo. Outra questão muito importante, seja um vendedor. Esse é um ponto que tem pessoas que têm algumas crenças limitantes, inclusive no vídeo anterior eu falei sobre dissonância cognitiva, que tem pessoas que acreditam que não nasceram para ser vendedoras ou vendedores, e a gente nasce vendedor. Uma entrevista é a venda do teu currículo, sabe? Então tem muitas coisas que são crenças em relação a vender que trava essa pessoa de poder se desenvolver. E numa instituição financeira é inevitável tu não ser um vendedor. Tu precisa vender produto financeiro. Tu precisa trazer uma poupança para essa pessoa poder ter uma reserva e poder ter uma segurança financeira. E daí vem um atendimento consultivo para isso. Tu não precisa empurrar produto, tá? Na instituição financeira que eu trabalho, não preciso empurrar produto. Boto minha cabeça no travesseiro bem tranquilo, não preciso ficar empurrando consignado nas costas das outras pessoas, não preciso ficar vendendo produto que não faça sentido para o cooperado. A gente traz a necessidade com técnicas de venda, mostra a necessidade para essa pessoa e comercializa o produto para trazer uma segurança financeira para ela, ou uma proteção para a família dela, ou uma proteção para o patrimônio dela ou da empresa. Tá bom? Então, ser vendedor não é ser trapaceiro, tá? Numa forma técnica, consultiva, tu conseguir trazer produto financeiro que faça sentido para aquela pessoa, tá bom? Então é muito importante ser vendedor. Não tenho habilidade com vendas, estude, né? Sobre liderança, inclusive aqui eu estou lendo um livro, O Diário de um CEO. Eu já li Gestor pela Primeira Vez, já li O Líder Estrategista, já li alguns livros relacionados à gestão, à liderança, porque gestão é cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é ter habilidades para te conseguir identificar perfil e conseguir atender e trazer uma performance, tentar extrair o melhor daquela pessoa para ela poder se desenvolver. Eu, no tempo que eu estou de cooperativa, a minha gestora ela foi muito feliz em relação a isso. Ela conseguiu extrair o máximo possível que eu tinha e conseguimos aí chegar nos cargos que eu queria juntamente com ela, né? Mas a atitude vinha de mim, com a busca no conhecimento. Ter força de vontade. Instituição financeira é mental. Então, tu precisa entender que existe objetivos e metas que a instituição precisa, como qualquer outra empresa, no planejamento estratégico para poder crescer e se desenvolver. Então, vai ter que ter força de vontade para te conseguir desenvolver competências para te poder crescer, inclusive na carreira. Senão, tchau. Não está produzindo, não tem desenvolvimento, está trazendo discórdia na equipe, infelizmente não fica. Né? De alguma forma o mercado vai te jogar para fora. Né? E ter resiliência, paciência. Né? Na minha primeira troca de cargo demorou quase 2 anos. Né? Então fiquei ganhando o mesmo salário quase 2 anos, entregando às vezes o que uma pessoa que tinha um cargo maior não entregava. Só que eu não me comparava com aquela pessoa. Quer dizer, no início eu me comparava, mas depois a minha gestora conseguiu manipular ali, manipular não, conseguiu me trazer algumas ideias em relação à comparação que quebrou totalmente aí uma dissonância cognitiva que eu tinha ou até mesmo uma crença limitante, tá bom? Então comparava o Misael com o Misael. Quando ele crescia, quando ele se desenvolvia, eu comparava eu comigo mesmo, né? Então foi um grande ensinamento que ela me trouxe de nunca comparar eu com outra pessoa, porque é uma pessoa diferente. Então não faz sentido. Legal? Então ter resiliência. Basicamente é isso, né? Então, primeiro ponto, currículo bem organizado, né?
Entrar no mercado financeiro é ser um vendedor, é ter resiliência, é ser comunicativo, é buscar informação, ter a certificação CPA vai te ajudar muito a entrar dentro da instituição financeira e estar cursando uma faculdade. Acho que são pontos aí que eu trouxe em relação à entrevista que vai te ajudar a conseguir entrar dentro de uma instituição financeira e seja resiliente. Estude muito sobre a empresa para te poder estar confiante na entrevista e trazer credibilidade para o gerente, mas nunca minta porque vai chegar a prova onde tu vai ter que mostrar todas as habilidades que tu comentou na entrevista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, compartilha e deixa um comentário para ver se os pontos que eu trouxe aqui foram importantes para conseguir ajudar você a entrar dentro de uma instituição financeira. Forte abraço e fiquem com Deus.